Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil. Vamos a mais uma atualização promovida lá no Regulamento da Previdência Social, trazida agora no dia 1º de julho, sobre o salário maternidade. Três pontos novidades sobre o salário maternidade. Primeiro ponto, agora está expresso no Regulamento da Previdência que o salário maternidade, que tem uma duração de 120 dias, ele pode ser estendido em mais 2 semanas antes do parto e também mais 2 semanas após o parto. Então, o salário maternidade pode ser ampliado, pode ser estendido por mais 2 semanas, tanto antes do parto quanto após o parto, de acordo com a recomendação médica, e essa recomendação médica é devidamente comprovada perante o INSS. Segunda novidade, o trabalhador intermitente, que é uma nova figura trazida lá no Direito do Trabalho pela Reforma Trabalhista em novembro de 2017, que é segurado obrigatório na categoria empregado, porque o trabalhador intermitente tem carteira assinada, tudo mais. O trabalhador intermitente também tem direito ao salário maternidade. E o salário como empregado, normal, o empregado tem direito. E qual o valor do salário maternidade do empregado? O valor do salário maternidade do empregado é a sua última remuneração. Porém, o trabalhador intermitente, a remuneração dele é extremamente variável, porque ele só recebe quando ele for convocado para trabalhar. Então, como que vai ser a renda mensal inicial do salário maternidade para o trabalhador intermitente? Média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, dos últimos 12 meses, beleza? Então, pega os últimos 12 meses, soma e divide pelo mesmo número que somou. Ponto final. Aí, se ele tiver menos de 12 remunerações, soma o que ele tiver nos últimos 12 meses e divide pelo mesmo número que somou. Pronto. Aí, a média aritmética simples dos últimos 12 meses anteriores ao parto ou adoção de criança vai ser a renda mensal inicial do salário maternidade do trabalhador intermitente. E qual é a renda mensal inicial no caso do trabalhador que trabalha em jornada de tempo parcial? Jornada de tempo parcial, pessoal, é aquela pessoa que trabalha até 26 horas por semana ou até 30 horas por semana, tá? São pessoas que trabalham meio período, né? Meio turno, vamos dizer assim. Essas pessoas, qual é a novidade? A novidade é o seguinte: se o empregado submetido à jornada de tempo parcial, se a remuneração dele é inferior a um salário mínimo, quem paga o salário maternidade dele é o INSS. Se a remuneração do empregado submetido à jornada de tempo parcial, se a remuneração dele for superior a um salário mínimo, igual ou superior ao salário mínimo, quem paga o salário maternidade é a empresa. Agora, se a remuneração dele for inferior ao salário mínimo, quem paga o INSS? Então preste atenção. Quem paga o salário maternidade? Quem paga o salário maternidade é, em regra, o INSS. Com exceção do empregado. Quem paga o salário maternidade para o empregado é a empresa. Ok? É a única exceção. Mas nós temos alguns empregados que não receberão salário maternidade pela empresa. Quais? O empregado do MEI. Se eu sou empregado de um microempreendedor individual, quem paga o meu salário maternidade é o INSS. E a segunda possibilidade, se eu sou empregado submetido a uma jornada de tempo parcial e a minha remuneração seja inferior a um salário mínimo. Aí também, mesmo sendo empregado, quem vai me pagar o salário maternidade é o INSS. Lembrando que o salário maternidade em virtude da adoção e o salário maternidade derivado, nessas duas hipóteses, não importa o tipo de segurado, quem paga é o INSS. Acabou. Agora, o salário maternidade pelo parto, no caso de empregado, de empregada, quem paga é a empresa, salvo a empregada do MEI e salvo a empregada submetida a uma jornada de tempo parcial que tem uma remuneração inferior ao salário mínimo. Fechou? Coisa muito linda. Essas foram as novidades do Regulamento da Previdência sobre o salário maternidade. Grande beijo, grande abraço e até a próxima dica.